Olá pessoal, meus irmãos queridos, grandes seres cósmicos, todos nós somos partículas de Deus, do universo, do universo quântico. Todos nós temos a partilha, a centelha de Deus dentro de nós. E estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez para um estudo, que são estudos muito importantes que eu considero para quem deseja prosseguir na caminhada espiritual. Como eu sempre falo, nós não estamos ainda lá na frente, estamos lá atrás, mas estamos prosseguindo, Estamos passo a passo, minuto a minuto, tentando mudar, nossos padrões energéticos negativos, tanto para nós, como para a nossa família e para os demais seres que conosco convivem, e de uma forma geral para a natureza, porque nós precisamos estar, nós somos partes integrantes, desse fluido cósmico universal. Nós podemos estar hoje encarnados na Terra, mas já podemos ter tido uma experiência em outro plano, em outro planeta, como poderemos também ter experiências futuras, determinadas pela espiritualidade superior, para que consigamos vivenciar uma nova experiência que é para o nosso progresso espiritual. O nosso progresso espiritual não é só aqui na Terra que ele acontece quando estamos dormindo, acontece quando estamos fazendo projeção astral, ele acontece quando estamos meditando. Como eu já falei, nós podemos mudar de dimensão algumas vezes no dia, mesmo em vigília, mesmo que não tenhamos essa ideia que mudamos de dimensão, mas mudamos em algumas vezes, sim. Mas antes de começar esse tema, que é pensamento abstrato e formas de pensamento, porque as pessoas, quando eu faço as análises, a grande maioria tem formas de pensamento. E devido a isso, eu vou esclarecer mais profundamente o que é uma forma de pensamento aqui nesse texto, E vamos explicando. Eu vou lendo um pedaço e vamos mais ou menos assim, fazendo uma dissertação do tema. Mas antes eu queria dizer a vocês que tem algumas pouquíssimas pessoas, que quando a gente coloca esses vídeos sobre os desencarnados, que já foram, as celebridades e tudo mais, teve uma moça que me falou que é uma grande bobagem, falar sobre aonde estão esses ídolos, das pessoas. Mas eu não acho não, sabe, pessoal? Eu não acho que é bobagem não. Sabe por quê? Se eles foram celebridades, é porque o povo gostou deles, Alguns de nós, ou milhares de nós, gostávamos muito deles. E continuamos gostando. Tanto é que tem várias pessoas aqui me pedindo sobre outros ídolos, como eu falei que farei mais para frente, com a devida autorização. Aonde estão certos ídolos, porque os ídolos, eles continuam, e os fãs continuam sendo fãs desses ídolos. Vocês não acham assim? Eu acho assim. Por exemplo, os Beatles, eu era fã dos Beatles na década de 60, 70, eu sempre fui fã dos Beatles, Dois já desencarnaram, que é o George Harrison e o John Lennon, E dois estão aí, e eu continuo sendo fã, das músicas, do jeitinho deles, como eles, vamos dizer assim, envolveram a juventude naquela época. E eu fui jovem naquela época e continuo amando as músicas dos Beatles. Eu continuo tendo, Eu tenho até LP que meu pai trazia, porque ele sabia que eu gostava dos Beatles e ele não sabia quem eram os Beatles. E o meu pai, naquela época, eu falava que eram os Beatles e pedia o CD, na época não era CD, era LP e o compacto duplo, E meu pai trazia. Compreende? Então são ídolos que eu gostei e continuo gostando das músicas. Não é porque eles se foram, eles são consciências que já se foram por algum motivo das experiências terrenas deles, mas continuam nossos ídolos. Então eu não acho bobagem, falar sobre onde eles estão. Alguns ídolos nossos estão. Tanto é que vocês estão me pedindo de outros ídolos, Estão pedindo do Raul Seixas, estão me pedindo do Prince, estão me pedindo de vários.
né, do Chorão. Então, vocês vê que os ídolos e os fãs continuam unidos por aquilo que eles faziam, que os agradaram, certo? Então eu não acho bobagem, como disse a moça aqui para mim, né, que acha bobagem procurar saber deles, que eles não são mais celebridade onde estão. Não, com certeza eles podem não vibrar mais como celebridade lá onde eles estão, mas quem tiver na mesma vibração cósmica deles e estiver nos mesmos lugares deles, o irão reconhecer. Vocês estão compreendendo? Irão reconhecê-los. Nossa, eu estou aqui com fulano, nossa, eu estou aqui com ciclano. Vão reconhecer, porque eu continuo sendo o ídolo deles, dos fãs, e os fãs dos ídolos, certo? Então eu não acho besteira, eu não acho bobagem falar onde eles estão, porque os ídolos sabem que a morte não existe. Esses ídolos que estão me perguntando aí, sabem que a morte não existe, que a morte foi só do corpo físico. E gostaria de saber se eles estão bem, até porque para fazer uma oração por eles, ok? Se não fosse assim, né, por mais que seja primitivo esse negócio de visitar túmulo, como eu já falei, eles não estão mais lá, mas como ainda tem milhares de fãs nesta época de finados que vão visitar o túmulo, né, dos seus amados entes, né, porque são amados entes, né, eles são ídolos, eles faziam parte muito aí dos fã-clubes, né, e eles os tinham como um parente, como um amigo, uma pessoa muito íntima. E eles continuam, né, erroneamente, como eu já falei, porque eles não estão mais lá, tem que fazer oração por eles, né, isso sim. Mas continuam visitando os túmulos. Vocês veem que todo ano, vocês veem no noticiário as pessoas visitando os túmulos de ídolos antigos, né, até Carmen Miranda, olha o tempo que ela já se foi, né, e todos esses ídolos aí, essas celebridades das suas épocas, continuam sendo visitados. Ok? Eu penso dessa forma. Eles não estão mais lá. O que eles precisam é de oração. Mas a identidade ídolo-fã continua. Ok? Eu penso desta forma. Não sei vocês. Então, falando aqui em pensamento abstrato e em formas de pensamento, eu vou ler um trechinho e vou falando. Serve de estudo para o nosso deleite, né? O nosso progresso espiritual, continuando com os nossos estudos aqui, né? Quando um homem dirige o pensamento para um objeto concreto, uma caneta, uma casa, um carro, um livro ou uma paisagem, forma-se na parte superior do seu corpo mental uma pequena imagem do objeto que flutua em frente ao seu rosto, ao nível dos olhos. Ou seja, quando a gente pensa em alguma coisa, pode ser o que for, sendo um objeto, algo concreto, essa imagem ela flutua à frente dos nossos olhos, miniaturizada, entendeu? Enquanto a pessoa mantiver fixo o pensamento sobre o objeto, a imagem vai permanecer e persiste mesmo algum tempo depois. O tempo de duração desta imagem dependerá da intensidade e também da clareza do pensamento. É aquele lance lá, né, da lei da atração. Na hora de fazer o pedido para o universo, como eu já ensinei em outro vídeo, já ensinei na minha página holística, que está aí na descrição do vídeo, e também está aí no alto da página inicial, Sueli Freitas, terapeuta holística, a imagem ela flutua, mas depende da intensidade e da clareza. Ou seja, você tem que estar com a imagem muito forte e bem claro, o mais claro possível, para que essa imagem ela se concretize à frente do seu corpo mental, na direção das sobrancelhas aqui, por exemplo, ela flutua na sua frente. Além disso, essa imagem é inteiramente real, tá? Ou seja, quanto mais real para a lei da atração, melhor, né? E poderá ser vista por aqueles que tenham desenvolvimento suficiente à visão extrafísica. Ok, pessoal? Quem tem visão extrafísica poderá ver. Tá? Do mesmo modo, como ocorre com os objetos, quando pensamos em um dos nossos semelhantes, ou seja, uma pessoa, criamos em nosso corpo mental o seu retrato miniaturizado. Quando pensamos em alguém,
Ou seja, da mesma forma dos objetos, criamos uma imagem daquela pessoa a qual estamos pensando. Se o pensamento for forte, intenso, claro, né? Quando o nosso pensamento é puramente contemplativo e não encerra um determinado sentimento, como afeição, inveja, avareza, nenhum determinado, como por exemplo, determinado desejo, como por exemplo o desejo de ver a pessoa em quem pensamos, o pensamento não possui energia suficiente para efetuar e afetar sensivelmente essa pessoa. Cada pensamento produz uma forma, né? Cada nosso pensamento produz uma forma, ou seja, nós somos os responsáveis por aquilo que pensamos e vamos criar, certo? Consequentemente, iremos criar. Quando vis uma outra pessoa, viaja em direção a essa, ou seja, eu penso uma das minhas netas, o meu pensamento viaja de encontro à minha neta, né? Se é um pensamento pessoal, certo? Se é um pensamento pessoal, permanece na vizinhança do pensador. Se é um pensamento pessoal, ele permanece na vizinhança de mim mesma. Se não pertence nem a uma nem a outra categoria, anda errante por um certo tempo e pouco a pouco se descarrega, se desfazendo no éter, né? Cada um de nós deixa atrás de si, por toda parte onde caminha, uma série de formas de pensamento, né? Nas ruas flutuam quantidades inumeráveis. Caminhamos no meio delas, ou seja, é aquilo que eu já falei em outro vídeo, né? As formas de pensamento, memórias das calçadas. Procurem lá o vídeo Memória das Calçadas, se não me engano, e pessoal que habita no meio-fio, se não me engano é esse vídeo, tá? Porque já me pediram o link dos vídeos de quando eu falasse em outro vídeo, mas às vezes eu não tenho, pessoal, não tenho tempo de ver o link qual foi. Tá? Então o vídeo é Formas de Pensamento, Memória das Calçadas, por aí, é nesse vídeo aí que eu falo sobre isso, que aquela calçada, por mais que ela não exista mais e que foi feita outra calçada em cima, quebraram a antiga e fizeram uma nova, por mais que isso aconteça, as memórias ali continuam pelas pessoas que passaram e transitaram ali ao longo do tempo. Então, nós caminhamos no meio dessas formas de pensamentos. Precisamos estar com o nosso pensamento alinhado com o universo, alinhado com o cosmos, para que aquelas energias que porventura sejam nocivas contra as nossas energias, elas não aconteçam de vir contra nós. Então, nós caminhamos no meio dessas inumeráveis formas de pensamentos, né, nas ruas, nas calçadas, em todos os lugares que são públicos, entenderam? Quando o homem momentaneamente, homem é a mulher, né? Quando o homem momentaneamente faz o vácuo em sua mente, os pensamentos que não lhe pertencem o assaltam. Em geral, porém, o impressionam fracamente. Algumas vezes, todavia, um pensamento surge e atrai a sua atenção de um modo particular. O homem comum, né, apodera-se dele e o considera como coisa própria. Ou seja, quando você está, por exemplo assim, meditando e sua mente entra no vácuo, realmente você consegue não pensar em coisa alguma, te assaltam alguns pensamentos, que eu sempre digo, se você estiver fazendo a meditação e vier alguns pensamentos, você não force para que eles vão embora, porque eles irão embora normalmente. E normalmente esses pensamentos não são seus, né? Mas só quem está meditando ou mesmo não pensando em coisa alguma e é assaltado por algum pensamento, acha que é de si aquele pensamento, tá? Mas não é, tá bom? Então fortifica-o pela ação da sua própria força. A pessoa pensa que é seu e fortifica aquele pensamento. Não é para acontecer isso, não façam isso. E por fim o espelha em estado de ir afetar outra pessoa, porque o pensamento vem e você não liga para ele, ele vai embora.
e ele vai tentar afetar outra pessoa, né? São as formas de pensamentos que ficam, né, circulando nas correntes astrais, porque, como eu acabei de falar, as ruas públicas, né, as ruas que são públicas, as calçadas, locais públicos, eles têm milhares de formas de pensamento ali circulando, né? E as correntes astrais é igual o vento, né? Tem um pé de vento, vai para lá, vem para cá. E a mesma coisa, as correntes astrais, elas andam e podem afetar certas pessoas e outras não. Então é a mesma coisa que você não ligar, que ela acaba indo embora, porque aquele pensamento não é seu. E ela acaba indo embora, aquele pensamento, porque vai afetar outra pessoa, compreende? O homem não é responsável pelo pensamento que lhe atravessa a mente. Não é responsável pelo pensamento que lhe atravessa a mente, porquanto pode não lhe pertencer. É isso que eu estou acabando de falar aqui. O pensamento que vem de repente em você pode não lhe pertencer. Isso acontece muito em pessoas nervosas, que estão até com pensamento de suicídio, né? Aquele pensamento não lhe pertence, né? Nunca lhe pertenceu. Ah, eu nunca pensei nisso e agora ultimamente eu dei para pensar em suicídio, meu Deus, o que está acontecendo? São formas de pensamento, talvez até de algum espírito zombeteiro, né? De algum obsessor, de alguém que viu e viu sua mente fraca, passou e viu sua mente fraca, ele fica perto, como ele foi um suicida, mesmo que ele não saiba, ele está te passando aquela energia do suicídio. E você pensa que aquela forma que veio dentro da sua mente, aquele pensamento que veio naquele momento, é o seu pensamento, mas não é seu pensamento. E deixa vagar, deixa ir embora, porque não é seu, não lhe pertence, ok? Porém, torna-se responsável quando se apodera de um pensamento. Ou seja, se você se apoderar daquele pensamento, aí você é responsável. O negócio é deixar ir, não é seu, deixa ir embora, tá? Então a pessoa se apodera do pensamento e o fixa em si, e depois o reenvia fortalecido. Você acaba mandando ele embora. Se você ficar pensando muito naquilo, num troço ruim, por exemplo, como eu acabei de falar aqui, suicídio é uma das piores causas de pensamentos ruins, né? É uma das coisas piores. E você, se você pensar muito e ele for embora, você vai fortalecer ele e ele vai atacar outra pessoa. Compreende? Porque aquela forma não é sua, ok? Então, falando agora aqui de pensamento egoísta, os pensamentos egoístas de qualquer espécie vagueiam pela vizinhança daqueles que o emitem, tá? O corpo mental da maior parte dos homens e mulheres, né, está envolto por eles, como uma espécie de concha, tá? Nós todos praticamente estamos envoltos por pensamentos egoísticos no nosso corpo mental, como uma espécie de concha. Esta concha obscurece a visão mental e facilita a formação de preconceitos. Cada forma pensamento é uma entidade temporária. Cada forma pensamento é uma entidade temporária. Ou seja, ela não é um corpo, ela não é uma alma, ela não vem do espírito, é uma forma criada por nós mesmos e que precisamos nos desvencilhar quando você sabe que é ruim, tá? Pode-se compará-la a uma bateria elétrica carregada, esperando a ocasião de fazer a descarga. Determina sempre no corpo mental que aflige um número de vibrações igual à sua e faz nascer um pensamento idêntico. Portanto, se as partículas deste corpo já vibram com uma certa rapidez, em consequência de pensamentos de uma outra ordem, de uma outra pessoa, o pensamento que chega espera sua hora vagueando ao redor da pessoa avisada, até que o corpo mental desta esteja em suficiente repouso para lhe permitir entrar. Então, descarrega-se e cessa instantaneamente de existir. É prosseguindo com esse assunto que eu acabei de falar, quando o nosso mental entra em repouso, né, vagueiam aqueles pensamentos que nos assombram, que nos assustam, que nos assaltam, mas que não são nossos. Então nós temos que deixar eles ir embora e continuar com a nossa meditação normal, porque ele não nos pertence, né? E o pensamento pessoal, para encerrar esse vídeo, porque vocês vão continuar com esses assuntos se vocês gostaram deste tema, né? Procurem, né,
livros e assuntos que vão falar mais profundamente das formas de pensamento, mas aqui já é uma base para vocês saberem o que é forma-pensamento. Quando eu coloco nas análises, você tem forma-pensamento, mas o que é uma forma-pensamento? Vocês irão saber e analisar e refletir, né? Para começar nesse vídeo, né? O pensamento, quando é pessoal, atua inteiramente do mesmo modo em relação à pessoa que o engendrou, né? E se descarrega sobre ela quando a ocasião se apresenta. Quando o pensamento é mau, a própria pessoa que o gerou pode considerá-lo como obra de um demônio tentador, né? Quando de fato essa pessoa é que é o seu próprio tentador. Em geral, pode-se dizer que cada pensamento produz uma nova forma-pensamento. Ou seja, cada pensamento produz uma nova forma-pensamento. Porém, sob o império de certas circunstâncias e a repetição constante de um mesmo pensamento, em lugar de produzir uma nova forma, funde-se com a primeira forma-pensamento e a fortifica, de sorte que o assunto, através de continuada meditação, gera muitas vezes uma forma-pensamento de um poder formidável, né? Quando é má, pode se tornar maléfico e durar muitos anos. Formas de pensamentos deste tipo possuem a aparência e os poderes de uma entidade realmente viva. Podem ser facilmente confundidas com outras entidades astrais, pois possui uma forma e um movimento que lembra seres vivos. É aquele caso, né, pessoal, das larvas astrais, dos vibriões psíquicos, que formam, que perdura tanto, com aquela mesma forma, você sempre pensando naquilo, você sempre pensando e martelando aquele pensamento, em vez dela se dissipar, ela vai se fortalecer e vai agir na sua vida como se fosse algo vivo. De tão forte que ela ficou, que ela, além de te roubar energia, ela se fortifica como sendo uma entidade. Como eu já contei em outros vídeos, que eu já fui atacada por formas de pensamento de pessoas que eu quis ajudar, né? Amigas mesmo que eu quis ajudar. E a forma pensamento voou para cima de mim, atacou o meu pescoço, eu tive que me defender. Por quê? Porque ela pensava sempre na mesma coisa, né? Sempre pensando coisas maléficas, sempre pensando em coisas negativas. Ela criou uma forma pensamento em torno dela que se achava dona dela. Aquela forma pensamento foi criada por ela própria, né? E se achava dona dela, né? E perdurou ali, né? Perdurou, que os meus mentores não deixaram eu prosseguir para ajudá-la, até porque a pessoa precisa dizer que sim, que quer ser ajudado nesses casos aí, porque ela convivia comigo assim como amiga, ela morava na rua próxima, né? E nesse caso aí, não tinha ninguém por ela, porque ela era sozinha, e ela é sozinha ainda, e ela continua no mesmo estado mental, entendeu? Baixo, coitada. Ela continua, mas os meus mentores não deixaram prosseguir, porque esta forma de pensamento é coisa dela, ela não muda porque não vai mudar. Os mentores falaram que ela não vai mudar nunca, e então os meus mentores mandaram eu me afastar dela, largá-la de mão. Entenderam, pessoal? Para vocês verem, a forma de pensamento, ela toma uma vivacidade que parece um ser que está até agindo, tem formas, se desloca, tudinho, só que é acoplado na aura da pessoa. A forma pensamento, esses tipos de forma pensamento, má, assim, criada pela própria pessoa, devido aos problemas da mente da própria pessoa, vai junto com a pessoa. Ela não fica na casa e a pessoa sai, não. Ela não fica no lugar e a pessoa sai, não. A pessoa saiu e ela vai junto, a pessoa vai tomar banho, ela vai junto, a pessoa vai comer, ela vai junto. Compreendem? Então, esse é o assunto desse vídeo, pessoal. Gostaria até que vocês, se quisessem, né, desdobrar mais esse assunto, podem fazer algumas perguntas. Se eu souber responder, eu respondo, tá? Podem perguntar se vocês não entenderam algum ponto, tá? E que Deus abençoe a todos. Procurem conhecimento espiritual, não fiquem assim, não fiquem nessas crenças limitantes que
colocam as massas das pessoas que estão dormindo espiritualmente, milhões de pessoas dormindo espiritualmente, vivendo só a vida material, dizendo que são espiritualistas, que vão para a igreja, que vão para o templo, mas não são nada, estão, coitados, sob o jugo de alguém que sabe comandá-los, entendeu? Esses grandes pastores televisivos, outros também aí, né, pessoal, que eu não vou aqui de enumerar, nem dizer o nome de ninguém, que ficam comandando as grandes massas, prendendo vocês, né, assim, nessas crenças limitantes, te prendendo com a bola de ferro nos pés, que você não pensa, que você não abre sua mente consciencial, sua mente não está aberta. Cuidado com isso, tá? Não precisa ficar mandando desaforos aqui para o meu canal. Procurem um canal que vocês gostem, que esteja na vibração de vocês. Aqui no meu canal, eu quero pessoas que tenham a consciência liberta, né? Ou então que estão procurando, de coração aberto, abrir a sua mente. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. Desculpe qualquer coisa. Namastê para todos. Pessoal, muita paz, muita saúde, muita proteção para você e toda a sua família.